Olá, eu sou a Sara, estou acompanhando vocês na disciplina de Banco de Dados da Engenharia da Computação da Univesp. A partir de agora, as nossas aulas tratarão da arquitetura interna de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, nós vamos ver algumas informações, algumas estratégias, noções de como funciona internamente um sistema gerenciador de banco de dados. Começaremos pelo processamento de consultas. Todo o SGBD, ele precisa ter uma funcionalidade de processamento de consultas, que vai permitir o uso de SQL, que permite que a gente consiga retirar informação de dentro do banco de dados. Então, um dos papéis do SGBD é processar as consultas que nós expressamos em SQL. E para isso, 3 ações básicas precisam ser implementadas. Cada uma delas tem uma complexidade razoável. Não é à toa que os SGBD são grandes sistemas disponibilizados para o nosso uso. Mas nós vamos ver algumas questões básicas sobre cada uma delas. Então, o que é preciso fazer nessas ações? Analisar a consulta que foi gerada, que foi criada por um usuário, checar a parte léxica, sintática e semântica dessa consulta, criar uma representação interna que possa ser facilmente manipulada por algoritmos que vão processar a consulta. Essa manipulação pode ser uma árvore, um grafo ou alguma outra estrutura de dados útil para quem está implementando um sistema gerenciador de banco de dados. E então, criar uma estratégia de execução dessa consulta que seja eficiente. Gostaríamos que fosse a forma ótima de executar a consulta, ou seja, a forma em que o processamento será feito da maneira mais rápida. Porém, a gente vai ver que, por alguns motivos, embora o SGBD faça uma otimização da consulta, ele não necessariamente executa o melhor plano existente, mas ele executa um plano de consulta que é suficientemente bom para o contexto daquele banco de dados. Essa otimização que o SGBD faz pode ser implementada de maneira sistemática ou de maneira heurística, como nós veremos mais à frente nessa aula. Bom, então quando falamos da arquitetura interna de um SGBD, precisamos voltar a alguns conceitos que nós estudamos no início da disciplina. Lá no início nós falamos que o sistema de banco de dados é composto de vários componentes, um deles é o SGBD, e o SGBD tem 2 grandes partes. A parte que processa as aquisições, as consultas que são feitas pelos usuários, e a parte que controla os dados que estão armazenados nos bancos de dados que o SGBD está gerenciando. E essa arquitetura interna do SGBD tem vários componentes. Nós estamos agora interessados principalmente em olhar para o trabalho realizado pelo compilador das consultas e pelo otimizador das consultas. Aqui nós temos a lógica que é tradicionalmente implementada para o processamento de consultas. Essa lógica que nós estamos apresentando aqui é uma lógica geral. Cada tecnologia, cada SGBD implementa a lógica que aquela equipe de desenvolvimento encontrou para ser a melhor para o contexto que eles estão implementando, trabalhando na implementação dessa tecnologia. Então, de forma geral, o que o SGBD precisa fazer? Ele recebe uma consulta que está especificada em uma linguagem de alto nível, geralmente o SQL. Ele compila e traduz essa consulta. O que significa isso? Existe um compilador da linguagem SQL que vai olhar para a parte léxica, sintática e semântica dessa consulta. Se tudo estiver bem, se tudo estiver correto diante daquilo que ele é capaz de verificar automaticamente, ele vai traduzir essa consulta para uma representação interna. Esta representação interna pode ser uma expressão em álgebra relacional ou alguma outra linguagem que permita executar os próximos passos dessa lógica. Sobre essa representação, executa o otimizador. O otimizador é uma funcionalidade do SGBD que vai consultar metadados, que são dados
sobre os dados e, diante das informações que ele possui de metadados, ele vai criar um plano de execução para essa consulta. Então, ele vai verificar diversas informações como a existência de índices, a quantidade de tuplas que as tabelas envolvidas na consulta possuem, os tipos, os atributos que estão envolvidos nas comparações dos operadores, por exemplo, de seleção ou de junção, e vai escolher a melhor estratégia, sob o ponto de vista dele, para executar a consulta. Uma vez que ele escolhe o plano de execução, ele gera um código interno e passa para o avaliador. O avaliador, na realidade, é a funcionalidade que executa, de fato, a consulta. Acessa os dados, retira lá dos dados o que a consulta precisa e compõe a resposta ou a saída da consulta que vai para o usuário. Bom, dentro de toda essa lógica, algumas coisas são importantes que nós estudemos. A primeira delas, essa representação interna. Então, vamos supor que a representação interna que o SGBD usa é a árvore de consulta. Como que uma árvore de consulta é construída, como ela é estruturada e o que está envolvido nessa árvore. Então, nós temos aqui um exemplo que é uma consulta em SQL bastante simples e nós traduzimos essa consulta para álgebra relacional usando os conceitos que vocês já estão habituados a usar e criamos essa primeira opção de consulta em álgebra relacional, mas temos também uma segunda opção. Por que opções? Bom, esta consulta em SQL, que pede o salário do funcionário, pede para mostrar o salário dos funcionários, sendo que esses salários são aqueles menores do que 2.500, pode ser executada de duas maneiras. Ela pode, primeiro, projetar os salários e depois verificar a condição de seleção, ou pode verificar a condição de seleção em cima da tabela inteira e depois projetar o salário. Essas duas consultas, embora diferentes, fazem a mesma coisa. Elas fazem de maneira diferente, mas elas retornam o mesmo resultado. Olhando para essas duas consultas em álgebra, nós temos a árvore de consulta. Esta é a primeira árvore e esta é a segunda árvore. Cada nó da nossa árvore nós chamamos de primitivas. Então, em cada nó da árvore é colocado uma das operações que está envolvida naquela consulta. E a ordem lógica de construção dessa árvore é uma lógica tal que o executor da consulta vai olhar na árvore de baixo para cima. O que isso significa? Primeiro ele vai encontrar a tabela funcionário, abrir essa tabela, colocá-la em memória. Depois ele vai projetar o atributo salário, construindo uma tabela intermediária menor, e depois ele vai verificar quais são as tuplas que atendem à condição da seleção. Tuplas onde o salário é menor do que 2.500. Então, a árvore me dá a lógica de execução da consulta, sempre lembrando que a leitura da árvore é de baixo para cima. Aqui nós temos uma consulta em SQL um pouquinho mais extensa, e para ela, nós colocamos aqui nos slides duas possíveis árvores de consulta. Esta é a primeira árvore de consulta. Então, percebam que, embora nós tenhamos uma consulta em SQL, essa consulta precisa ser transformada em álgebra relacional e depois a álgebra relacional é organizada na árvore. Primeiramente, as tabelas P e D são acessadas. Na sequência, essas duas tabelas são colocadas juntas por meio de um produto cartesiano. Ao mesmo tempo, a tabela F está sendo acessada. O resultado do produto cartesiano de P e D vai sofrer um produto cartesiano com F. Na sequência, as condições de seleção serão verificadas e as tuplas que atendem a essas condições serão separadas em uma tabela intermediária para, finalmente, o operador de projeção ser executado. Então, aqui nós temos uma árvore de consulta para a consulta em SQL.
Nesse slide, nós temos uma outra árvore de consulta diferente para a mesma consulta em SQL. Ou seja, é uma maneira diferente de resolver a mesma consulta. Aqui nós não estamos trabalhando com produtos cartesianos, e sim com junções. Então, a estratégia aqui foi: abre a tabela P e localiza e seleciona todas as tuplas que satisfazem a essa condição de seleção. Então, vejam que agora a condição de seleção foi executada um pouquinho antes, nesse plano de consulta. Isso pode fazer uma grande diferença, pois se eu já seleciono algumas tuplas, eu já estou diminuindo o tamanho da minha tabela e tem menos dados para ser processado pelo restante do plano de execução dessa consulta. Isso já faz parte das estratégias de otimização do SGBD. Aqui, nós temos um plano de consulta anotado. O que isso significa? Além do SGBD criar este plano de consulta, seguindo as diferentes estratégias que ele implementa para a criação do plano, ele também tem opções de qual algoritmo ou qual estratégia implementar ou usar para executar uma operação. Então, percebam que em cada operação, na árvore de consulta, o SGBD teve que fazer uma escolha e ele, por algum motivo, escolheu que esta junção será executada a partir de um algoritmo chamado hash junção. Esta outra junção também, por algum motivo, vai ser executada usando um outro algoritmo para implementar a junção, que é o merge junção. Cada um desses algoritmos tem um custo, tem uma eficiência. E, dentro das estratégias do SGBD, ele entende que dessa forma, usando esses algoritmos nessas operações, ele terá uma consulta executada eficientemente. Bom, nós vimos que para uma determinada consulta SQL, eu posso gerar diferentes consultas em álgebra relacional. Então, se eu posso gerar diferentes expressões em álgebra relacional para uma mesma consulta em SQL, isso significa que essas expressões são equivalentes. O que significa ser equivalente? Significa que o resultado dessas expressões serão iguais. Embora o processo seja diferente, o resultado final será igual. Para a gente trabalhar com essa equivalência, para que o SGBD possa trabalhar com essa equivalência, ele faz uso das regras de transformação ou regras de equivalência que são válidas para a álgebra relacional. Nós vamos ver aqui dois exemplos de regras de transformação, mas existem vários outros que estão disponíveis para consulta na literatura da área, no nosso livro-texto. Mas o importante aqui é nós entendermos que essas regras são regras lógicas e elas são capazes de transformar uma sequência de operações da álgebra em uma sequência diferente, ou seja, que usa outros operadores ou usa os operadores de uma maneira diferente, porém gera o mesmo resultado. Uma vez que existem essas regras de transformação, o SGBD pode, a partir de uma consulta em álgebra, gerar várias outras equivalentes. E aí ele pode analisar todas essas consultas em álgebra, colocando essas consultas em diferentes planos de execução, diferentes árvores de execução, e estimar o tempo que cada um desses planos precisa para ser executado. Uma vez que ele consegue estimar esses tempos, ele pode escolher como sendo o plano a ser usado aquele de menor tempo ou aquele de menor custo. Vamos ver então duas regras de transformação. Aqui nós temos a regra da cascata de seleções. O que isso significa? Uma condição de seleção conjuntiva, ou seja, envolvendo o operador AND, pode ser quebrada em uma cascata ou uma sequência de seleções.
individuais. O que significa isso? Então, vamos olhar aqui para a formalização dessa regra. Eu tenho um operador de seleção atuando em cima de uma relação e esse operador de seleção vai selecionar tuplas que satisfazem a condição 1 e a condição 2 e a condição 3 e a condição 4, assim por diante, quantas condições eu tiver aqui nessa expressão. Bom, eu posso pensar em executar esta consulta desta maneira, ou seja, eu olho para uma tupla e algoritmo, olho para uma tupla e verifico, a condição 1 está satisfeita, a condição 2 está satisfeita, a condição N está satisfeita. Se todas estiverem satisfeitas, seleciono aquela tupla. Pego a próxima tupla e repito esse procedimento. Ou eu posso separar essas condições em vários operadores de seleção. Então, eu tenho a seleção com a condição N sobre a tabela R. Executo esta operação. Vejo se a tupla satisfaz a condição N. Se satisfaz, coloco na resposta. Esta resposta vai sofrer o operador de seleção com a condição 2, que gera uma resposta. Esta resposta vai passar pelo operador de seleção com a condição 1. Então, percebam que isso pode ser interessante, porque no primeiro caso, eu tenho que avaliar todas as condições para todas as tuplas. No segundo caso, eu avalio a condição N para todas as tuplas. Já a condição 2, eu só preciso avaliar para aquelas tuplas que satisfizeram a condição N, que muito possivelmente será um conjunto bem menor de tuplas e eu gastarei menos tempo. Então, essas duas expressões são equivalentes e uma pode ser mais eficiente que a outra. O outro exemplo é a seleção com a projeção. Então, nós podemos comutar a ordem de seleção e projeção, desde que a condição de seleção C envolva somente atributos que estão na projeção, na lista de atributos a serem projetados. Então, vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho uma consulta que é: selecione de R todas as tuplas que satisfazem a condição C. A condição C está atuando em cima de alguns atributos. Depois de selecionadas essas tuplas, a projeção vai separar os atributos que ela quer para colocar na resposta. Da outra forma, o que foi feito? Nós comutamos a ordem. Então, primeiro, os atributos da projeção serão colocados numa tabela intermediária. E, em cima dessa tabela intermediária, a seleção será verificada de acordo com a sua condição. Então, eu posso ter aqui uma tabela menor para trabalhar, porque eu projetei só os atributos que me interessam. Sempre lembrando que a condição de seleção atua em cima de alguns atributos. Esses atributos precisam estar na projeção. Se eles não estiverem, quando a condição de seleção buscar por esses atributos, não vai encontrar e nós vamos ter um erro de execução na consulta. Bom, agora falando sobre o otimizador sistemático ou a otimização sistemática. Como o SGBD trabalha, então, quando ele quer fazer uma otimização sistemática? Ele tenta otimizar as consultas fazendo estimativas sistemáticas do custo das diferentes estratégias ou dos diferentes planos de execução. Isso significa que ele vai gerar os diferentes planos usando as estratégias de equivalência, as regras de equivalência de transformação, e para cada um desses planos ele vai calcular o custo de execução, estimar o custo de execução. Esse custo de execução, tradicionalmente, é estimado em termos do número de acessos a disco necessários para trazer para a memória do computador as tuplas que estão persistidas no disco e que precisam ser processadas. Quanto mais acessos a disco eu tenho que fazer, mais demorada será a execução dessa consulta. Então, o tempo em memória é desprezado e
O que nós precisamos trabalhar nessas estimativas é qual é o tamanho da memória, ou seja, o que cabe naquele espaço de memória que está alocado para o SGBD processar uma consulta e quais são os dados lá do disco que eu tenho que trazer para essa memória. Conforme o tamanho da memória e o tamanho dos dados, ou do espaço que os dados ocupam, eu vou ter mais ou menos fluxo de dados entre disco e memória. Eu vou ter mais ou menos acessos a disco. Então, as estimativas são feitas em cima do número de acessos a disco e, para isso, eu preciso saber o tamanho da memória, eu preciso saber o tamanho das tabelas, das tuplas, eu preciso saber quantas tuplas eu vou trabalhar e tudo isso é estimado a partir dos metadados que nós temos no SGBD. Além disso, o processador precisa escolher o melhor algoritmo para executar essas operações que estão no plano de consulta escolhido. Também, na literatura da área, há uma série de explicações sobre quais são esses algoritmos e como se calcula os custos em cima desses algoritmos. A otimização heurística é uma alternativa à otimização sistemática. Por quê? A otimização sistemática, ela exige também muito tempo de execução. Então, eventualmente, a depender da situação, o SGBD pode gastar tanto tempo fazendo todas essas estimativas, todos esses cálculos, que ele já gasta um tempo razoável que poderia estar sendo usado na execução da própria consulta. Então, eventualmente, os SGBDs não implementam um otimizador sistemático e implementam um otimizador heurístico. O otimizador heurístico, ele pode seguir diferentes estratégias. O que nós temos aqui para mostrar para vocês são estratégias que se baseiam em regras heurísticas. Essas regras, elas estabelecem uma ordem para as operações de uma consulta, ou seja, elas vão escolher elas vão construir a árvore de consulta, dando a ordem que as operações deveriam ser colocadas na árvore, e elas vão nos dar bons resultados em termos de eficiência. Não temos garantias de que o que está sendo executado é o melhor possível, mas sabemos que bons planos estarão sendo executados. Então, algumas regras. Execute operações de seleção e projeção antes de executar operações de junção ou outras operações binárias. Dessa forma, as tabelas envolvidas nas operações binárias serão menores, pois já passaram por filtros, filtro de seleção e filtro de projeção. Sendo menores, a execução é mais rápida. Determine quais operações de seleção e de junção produzirão as menores relações e as execute primeiro. Então, quanto antes eu gerar tabelas pequenas, menos trabalho eu terei para terminar o plano de execução. Separe seleções conjuntivas em uma sequência de seleção isoladas ou individuais e distribua essas seleções na sua árvore de maneira sempre a diminuir o tamanho das tabelas intermediárias. Substitua as operações de produto cartesiano por uma operação substitua as operações de produto cartesiano que são seguidas de uma seleção por uma operação de junção cuja condição é a mesma do operador de seleção. Então, por que nós faríamos isso? O resultado será o mesmo, será equivalente. Mas por que faríamos isso? Porque para executar o operador de junção, existe uma série de algoritmos otimizados. Então, é melhor eu usar esses algoritmos de junção do que fazer um cartesiano e depois fazer uma seleção. E separe as listas de projeção, executando cada uma das projeções o quanto antes. Também para diminuir o tamanho das tabelas. E a escolha do algoritmo a ser usado no otimizador heurístico é o algoritmo que teoricamente é o mais eficiente para cada operação, é o algoritmo que vai ser usado naquele plano de execução. Com isso, nós finalizamos a aula de noções básicas de processamento de consultas. Eu acredito que vocês perceberam que há ainda muita teoria relacionada a isso. E eu peço que vocês
sejam curiosos e leiam um pouco mais sobre processamento de consultas e vocês verão o quão complexo é um SGBD que nós estamos usando como suporte para os nossos sistemas de bancos de dados.